Olá, boa noite. Meu nome é Frederico Juncker e esse é o programa Última Análise, no qual fazemos o exame dos fatos mais relevantes do dia com um time qualificado de comentaristas e dois deles estão aqui do meu lado. Boa noite, doutor Dallagnol. Grande Fred, é uma alegria enorme estar com você, com o Gui, com a Júlia Lucy, com a nossa audiência maravilhosa. Isso aí. Boa noite, Kilter, prazer. Boa noite, Fred, Júlia, Deltan e todos os nossos telespectadores aqui da Gazeta. Isso aí. E remotamente a Júlia Lucy. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, muito obrigada pelo carinho. Um abraço aí para o Deltan, para o Kilter, Fred, sempre bom ver você e toda a nossa audiência. Só antes de começar, a Gazeta do Povo, que faz um jornalismo baseado em convicções e que está com uma promoção especial de final de ano. R$1. Isso mesmo, assinando a Gazeta do Povo agora pelos links que você encontra ou no chat ou na descrição do vídeo, pelo QR Code ou ainda pelo site www.gazetadopovo.com.br/R$1, você paga somente R$1 por mês nos 6 primeiros meses. É um valor irrisório para você conhecer o nosso trabalho e não largar mais. Por apenas R$1 nos 6 primeiros meses, você tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo, a um timaço de colunistas, e-books e cursos. E por falar nisso, fique ligado porque a Gazeta do Povo acabou de lançar um material fantástico sobre cristofobia, mas ele é exclusivo para assinantes, então não perca mais tempo, assine a Gazeta do Povo e ajude a manter no ar produções como este nosso Última Análise. E começando, nós tivemos aí o início de semana agitado, com a revelação na semana passada de que o ministro Alexandre de Moraes, a sua esposa, celebrou um contrato com o Banco Master do valor de R$130 milhões. E agora, uma notícia também aí bombástica de que o ministro teria intercedido junto ao Banco Central, ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, envolvendo questões do Banco Master. E, pelo visto, essa tentativa ali de ajuda e de socorro não correu bem porque o banco acabou tendo sua liquidação determinada, né, pelo Banco Central, o Banco Master. E, doutor, eu queria ouvir a sua opinião. Nós conhecíamos a faceta do ministro Alexandre de Moraes como político, interferindo em várias questões do Parlamento, do Congresso Nacional, mas essa faceta dele como lobista não era conhecida do público. A Malu Gaspar fez essa reportagem, né, que trouxe esse fato ao conhecimento do público. Qual o exame que você faz dessa notícia e o impacto que ela pode ter? O impacto disso é gigantesco, Fred, porque nós tivemos hoje a última pedra do quebra-cabeça que mostra o que realmente está acontecendo nos bastidores, por que a família Moraes possivelmente está ganhando tanto dinheiro, por que houve um enriquecimento tão grande da família nos últimos anos. Vamos recuperar isso aqui e colocar as peças juntas, uma do lado da outra. Vamos lembrar que recentemente o Supremo Tribunal Federal ele decidiu que parentes de ministros, filhos, esposas, podem advogar perante a própria corte. Isso abriu um espaço imenso para lobby, afinal de contas, qual é o ministro que vai recusar uma reunião com o filho, com a esposa do seu colega, quando existem questões de políticas internas? Um colega precisa do outro para se proteger, para apoiar um voto, para abrir uma porta. Então, existe um relacionamento próximo entre eles e é claro que as portas vão estar abertas, especialmente para parentes, esposas, filhos, e abrir um espaço para lobby gigantesco que a gente já sabia que ia acontecer com um crescimento aí imenso do patrimônio dos familiares. E hoje veio a revelação do quanto cresceu o patrimônio, veio a revelação do quanto cresceu o patrimônio da Viviane Barsi Moraes. Em um ano, ela ganhou uma espécie de mega sena acumulada. O patrimônio dela aumentou mais de 200% e aumentou em um único ano 57 milhões de reais. Agora, pior do que isso foi a revelação de que ela tem esse contrato com o Banco Master, esse contrato de 129 milhões de reais, e veio à tona o objeto, vamos juntando as pedras do quebra-cabeça, veio à tona o objeto desse contrato, e o objeto era vago, era a atuação desse escritório em favor do Master perante órgãos públicos, inclusive Banco Central. E aí, o trabalho muito bem feito aí, tanto pelo Lauro Jardim como pela Malu Gaspar, foi revelando novas informações, e novas informações vieram à tona com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que era um dos órgãos mencionados no contrato perante o qual o escritório atuaria. O CAD veio e disse, não, quem atua aqui nos casos do Banco Master é o escritório Pinheiro Neto. Ou seja,
não tinha nada ali formal do escritório Barsi de Moraes. Em seguida veio o Banco Central e disse, olha, não tem nenhum registro aqui de reuniões em que tenha participado em favor do Banco Master o escritório da Viviane Barsi de Moraes. Além disso, se fez um levantamento que indicou que de milhares e milhares e milhares de ações do Banco Master, em apenas uma única, atuava o escritório da Barsi Moraes. O Fred estava lembrando hoje mais cedo, no programa Sem Rodeios, que essa atuação foi justamente num caso envolvendo aí uma questão de injúria, questões envolvendo a honra, em que houve uma representação contra alguém que teria ofendido aí a honra do Banco Master, uma representação de ordem criminal, mas nem isso deu certo, ou seja, a atuação do escritório Barsi de Moraes não teve nenhum resultado produtivo, positivo, nem nesse único caso em que está registrada a atuação. Mas é um caso de menor importância, é o tipo de caso que pode atuar um estagiário do escritório de advocacia, não é um caso de repercussão que envolve uma complexidade maior, não, é simplesmente o caso ali de uma atuação contra alguém que proferiu ofensas, que manchou a honra ali do banco, dos seus acionistas. E aí hoje a gente teve a última revelação, que foi a última peça do quebra-cabeça que nos permite ter uma compreensão, jogar uma nova luz sobre o caso, que foi a revelação de que simplesmente o ministro Alexandre de Moraes usou sua influência, a abertura, os contatos, o networking que o cargo lhe dá e talvez até a sua capacidade de pressão como a pessoa mais poderosa do Brasil para conversar pelo menos 5 vezes com o Galípolo, o presidente do Banco Central, em favor do Banco Master. E a notícia dá conta de que essa conversa teria sido para favorecer o Banco Master na sua aquisição pelo BRB, pelo Banco de Brasília. O que a gente sabe que hoje seria uma medida altamente contrária ao interesse público, porque o Banco Master está envolvido nessas fraudes multibilionárias e ele seria comprado, ele teria seu problema resolvido pela compra dele pelo BRB, que assumiria essa dívida sem fim do Banco Master, assumiria debaixo do seu guarda-chuva essas fraudes bilionárias. Agora, o que é errado e absurdo nesse caso? É errado e absurdo que o ministro Alexandre de Moraes use do poder que ele tem, da função pública que ele tem, para favorecer interesses privados em favor de um cliente do escritório de advocacia da sua esposa, que não tem serviços prestados conhecidos em favor do Banco Master, foi consultada, o próprio escritório da advocacia não trouxe nenhuma informação à tona e, mais ainda, advogados ouvidos no mercado falaram que esse contrato da Barsi de Moraes com o Banco Master ele está acima do valor de mercado e até agora a gente não tem praticamente nenhuma evidência de serviços jurídicos prestados. Então fica a grande interrogação em cima de tudo isso, que é: qual é efetivamente o serviço prestado? Teve alguma consultoria? Teve alguma coisa que não veio à tona? Ou o que foi contratado, na verdade, foi a influência poderosa da família e talvez até do ministro? São hipóteses que vêm à tona, inclusive hipóteses de infrações políticas, administrativas, criminais, que devem ser investigadas. E isso cabe ao Senado Federal. É o escândalo mais grave de conduta irregular de ministro da história conhecida do Supremo Tribunal Federal. Fora, claro, algumas delações foram arquivadas, enterradas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, mas aquilo que veio à tona, sem ter por base delação que não foi para frente, é o que a gente tem de concreto de mais grave, talvez até na história de todo o Supremo Tribunal Federal, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. É um grande escândalo que demanda, grita por providências. Perfeito, Deltan. Kilter, eu queria ouvir sua opinião a respeito também desse tema. E a gente tem visto que uma parcela da imprensa começou finalmente a criticar o ministro Alexandre de Moraes. Se não pelas violações de direitos humanos, agora por esses casos que, como bem lembrou o Deltan, há juristas muito sérios hoje que apontam, inclusive, uma prática eventual do crime de advocacia administrativa, tráfico de influência, a todo aí um arcabouço jurídico que o ministro pode estar violando. Você acha, então, que... A gente sabe que muitas pessoas não estão ligando muito para as violações de direitos humanos. Agora, pode sensibilizar uma parcela maior da opinião pública e gerar consequências concretas para o ministro Alexandre de Moraes? Com certeza, Fred. Antes a gente tinha um caso que era muito específico, o caso do 8 de janeiro e do Bolsonaro. Ali você conseguia comover, convencer e mobilizar as pessoas no espectro da direita da política, pessoas mais conservadoras, que participaram do 8 de janeiro, que votaram no Bolsonaro e ficaram indignadas com tudo que viram e tudo que aconteceu. Enquanto isso, aquela parcela da esquerda estava comemorando essas pessoas sendo condenadas e presas puramente por uma briga política. Ainda assim, muitas pessoas apontaram erros do devido processo legal, que de fato ocorreram.
pessoas que estavam no 8 de janeiro jamais deveriam ser julgadas pela STF. Isso deveria ter ido para a primeira instância. Deveria ser feito um julgamento, uma condenação individual. Não foi feito. Enfim, tem vários problemas que a gente já falou aqui o ano inteiro sobre esse caso do 8 de janeiro. E fato é, nós sempre avisamos que eles não parariam com Bolsonaro, não parariam com o 8 de janeiro. Pois bem, Bolsonaro está preso, está na cadeia, condenado a mais de 20 anos de prisão, não consegue se comunicar com ninguém, não consegue falar com ninguém, está nas mãos do STF, praticamente não tem mais simbolismo nenhum para a esquerda, não apresenta ameaça nenhuma para a esquerda, mais o Bolsonaro preso. E agora? Agora continuam as demais ilegalidades e abusos que nós apontamos que o STF vem cometendo. Mas parece que sem o Bolsonaro, sem o pessoal do 8 de janeiro na frente, a galera agora da velha imprensa está começando a perceber aquilo que a gente está falando já fazem anos. Infelizmente, levou muito tempo, mas finalmente eles estão agora vendo. Diversas personalidades e pessoas da Globo estão batendo toda semana no Alexandre de Moraes no STF. Isso no mínimo, chama muita atenção do público que já é de direita e está há anos denunciando esses abusos. Então, sim, fico feliz que a imprensa está denunciando isso. Talvez, a gente sabe, Fred, Deltan, que é o centrão que move o Brasil, que é o centrão que tem o poder. É o centrão que tem a maioria do STF, é o centrão que tem a maioria do Congresso, é o centrão que tem a maioria do Senado, é o centrão que tem uma parte do dinheiro. Quando eles dizem sim, é sim. Quando eles dizem não, é não. Às vezes, a direita e a esquerda influencia a mais do que deve, mas na grande medida é o centrão que decide, como foi o impeachment da Dilma. Só aconteceu porque o centrão disse sim, entramos de acordo com a direita, vamos votar a favor do impeachment. E aconteceu. Agora, me parece que a gente está caminhando para isso. Um centrão cada vez mais convencido a colocar limites no STF. Agora, se isso vai significar a gente tirar aí o tempo ilimitado dos ministros de ficarem lá na corte, colocar um tempo de mandato, se vai reduzir as decisões monocráticas, o que vai ser feito, tem um grande campo aí para se discutir. No fim do dia vai depender do presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. Nós precisamos, uma hora ou outra, encontrar algo que incomode o suficiente o Davi Alcolumbre para pautar mudanças, seja mudanças mais extremas, como o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que eu acho que deveria ser o mínimo. Esse caso do Banco Master deixou ainda mais evidente, porque é completamente ilegal, é completamente imoral, é completamente antiético você ter um ministro de uma Suprema Corte agindo em prol de interesses privados do Banco Master. É como se ele foi indicado pelo Michel Temer para virar um novo milionário, não um ministro. Porque daí ele ganha acessos privilegiados, consegue ter contratos multimilionários através da sua esposa e vai agindo em favor dos seus colegas, dos amigos do sistema, dos amigos dos donos do poder, e assim ele acumula patrimônio, a família vai crescendo ali na sua renda, vai ampliando as suas posses, compra uma casa aqui, compra um triplex ali, né, como a gente já viu outros políticos fazerem, aqui já colocando o Alexandre de Moraes na categoria de político, porque ele deixou de ser um juiz imparcial há muito tempo. Então espero sim que a grande imprensa continue denunciando aquilo que a gente já está falando há muito tempo aqui na Gazeta do Povo, que isso chegue a incomodar o centrão para que de fato haja uma mudança, porque a nossa parte a gente está fazendo, Fred. E muito bem, a Gazeta do Povo está aqui toda semana apontando esses abusos. Nós temos parlamentares muito corajosos lá no Congresso, lá no Senado, que estão dia após dia colhendo assinaturas da CPI do Banco Master, colhendo assinaturas de pedidos de impeachment, protocolando pedidos de impeachment, mas infelizmente não tem a presidência das casas para fazer uma mudança real acontecer. Eu sinto até uma empatia por esses colegas lá no Congresso, quando as pessoas falam, e esses escândalos acontecendo, vocês não vão fazer nada? Gente, eles estão fazendo, só que eles não têm o poder suficiente ainda para de fato mudar essa situação, essa realidade. Isso depende do povo brasileiro e aí as eleições do ano que vem vão dizer tudo o que vai acontecer. Perfeito, Kilter. Júlia, queria ouvir sua opinião também. A gente sabe que os ministros do Supremo, especialmente quando passam na presidência, gostam de deixar uma marca, né? O Lewandowski fez a questão das audiências de custódia, quando ele foi presidente do Supremo, do CNJ, e o Fachin agora colocou em debate dentro da corte a questão de um código de conduta. Ele que tem até uma postura mais discreta em relação aos demais integrantes do Supremo. Você acha que esses fatos trazidos a público envolvendo o ministro Alexandre de Moraes fortalecem
essa posição do Fachin de tentar aprovar um código de conduta dentro do Supremo? E mais, será que precisaria de um código de conduta? Já não basta a Constituição, o Código de Ética da Magistratura, Lei Orgânica da Magistratura? O que você acha? Fred, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de me solidarizar com o Deltan, que está aí presente. O Deltan, ele precisou pagar uma multa de R$146 mil ao presidente Lula, né, pelo PowerPoint que ele fez, e eu acho que é um desrespeito com todos os servidores públicos brasileiros, porque quando ele fez esse PowerPoint, ele estava no exercício da função dele, de procurador do Estado, e ali foi fruto de investigação, de um trabalho pesado, e ele ter sido condenado a pagar uma multa como essa é um tapa na cara de todos os servidores públicos e de toda a sociedade brasileira que quer a verdade dos fatos. A gente sabe que o ambiente político fez com que o Deltan perdesse essa causa e tivesse que pagar esse dinheiro tão pesado, que eu sei do trabalho dele, do esforço dele, ele é um pai de família, então é um dinheiro que saiu da família dele para ir para o Lula. Sendo que nenhum dos fatos que o Deltan apontou naquele slide eram mentira. Todos os fatos eram verdade. Então, Deltan, receba todo o meu carinho, a minha consideração, sabe? Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei revoltada. Então, sinta-se abraçado e saiba que essa situação, essa revolta, dá ainda mais energia para a gente continuar lutando. Respondendo a sua pergunta, Fred, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estatuto da Magistratura não se aplica aos ministros do Supremo. Então, a partir desse momento, todas as vedações que se impõem aos magistrados brasileiros, elas foram tiradas. Elas não são necessárias de serem observadas pelos ministros do Supremo. Essa foi uma decisão tomada pelo plenário do Supremo. É por isso, por exemplo, que eles podem dar palestras, é por isso, por exemplo, que as suas esposas, os escritórios de familiares podem ser contratados, né, para terem lead a ser analisada ali no âmbito da corte. Então, a gente deveria exigir, eu concordo contigo, o estatuto por si só já deveria ser suficiente, mas houve uma decisão nesse sentido de que não. E é por isso que eu entendo que o ministro Fachin fez esse movimento, e se ele fez, vamos entender o lado político da coisa. A gente sabe que isso não agradou os ministros, e é bastante óbvio que isso não agradaria. Mas se ele fez, é porque tem força política para ele fazer isso. Tá? E quando eu digo força política, eu digo força política do governo. Porque todos esses escândalos envolvendo o Supremo, eles desgastam o judiciário como um todo e eles acabam atrapalhando o funcionamento do sistema como um todo. E hoje a gente sabe desse casamento íntimo de executivo com Supremo. Então, o Fachin não teria feito isso se ele já não pudesse contar com o apoio de alguns dos seus colegas e se não houvesse uma articulação política para que ele fizesse isso. Ele não ia se colocar numa situação sozinho. A gente sabe que na política, e o Supremo é um órgão político, o prego que se destaca toma martelada. Ele não ia levantar a cabeça dele se ele não tivesse já acompanhado. Eu tenho certeza que houve um cálculo. E esse cálculo foi feito porque há muitos ministros ali do Supremo que estão muito incomodados com os excessos, sobretudo do ministro Alexandre de Moraes. Então, o clima na corte é ruim há muito tempo. O clima é tão ruim que o ministro Barroso pediu para sair. Tem muitas pessoas que falam, ele estava com medo da Magnitsky. Não é só isso. Estava muito complicado continuar ali. A pressão é muito grande. Hoje, infelizmente, e eu digo infelizmente porque é triste a gente falar de uma instituição dessa maneira, mas infelizmente o Supremo é muito mal visto na sociedade. Então, essa tentativa do Fachin é um esforço de conter esse desgaste, né? E, paralelamente, nós temos algumas iniciativas que já surgiram
no Congresso. Eu já comentei aqui, vou comentar de novo. A deputada Adriana Ventura, que é deputada federal de São Paulo, inclusive pelo Partido Novo, ela apresentou um projeto de emenda à Constituição. Ela precisa de 171 assinaturas para conseguir fazer com que seja deliberado nos 2 turnos em cada uma das casas, para exatamente colocar freio no que os ministros podem ou não fazer. E, sinceramente, tem gente que fala, mas se aprovar não vai dar em nada, eles vão desrespeitar. É muito melhor você ter uma norma, nem que seja lá na frente para você falar, aquele artigo foi desrespeitado, para você ter materialidade na sua argumentação, do que não ter. É óbvio que não seria necessário se os próprios ministros honrassem os seus cargos e se comportassem com o devido pudor que o cargo exige. Eu concordo totalmente. Mas na política a gente sabe, uma vez que a pessoa experimenta o poder, é difícil ela própria se conter. A autocontenção é muito complicada de você assistir, é praticamente impossível. Então, nesse caso, eu acho que é uma atitude que a gente precisa reconhecer do ministro Fachin. Ele comprou uma briga e eu espero realmente que ele consiga aprovar isso, porque, gente, comentar a notícia de que o patrimônio da Viviane de Barros cresceu 293% só esse ano, saiu de 24 milhões para 79,7 milhões. É inadmissível. E eu tenho certeza que você vai trazer aqui, Fred, o ministro Alexandre de Moraes, ele articulou diretamente com Galípolo. Gente... Agora, para finalizar, eu também queria reconhecer aqui a Malu Gaspar. Eu tenho certeza que vai dar ruim para ela. Tá? Então, a Malu Gaspar foi muito corajosa de ter divulgado essa notícia, assim como o Lauro Jardim também. Esse levantamento do aumento do patrimônio da Viviane de Barros foi do Lauro Jardim. Então, são 2 jornalistas vinculados à esquerda que tiveram muita coragem de divulgar esses 2 dados que hoje o Brasil inteiro comenta, apesar do medo. Perfeito, Júlia. Deltan, o Poder 360 fez uma reportagem relatando aqui os bastidores, né, dessa operação do ministro Alexandre de Moraes junto ao Banco Central. Eu queria só ler um trechinho aqui para os nossos espectadores, que disse o seguinte: Brasília tem sido inundada por esses rumores nos últimos pelo menos 2 meses. Ainda em outubro de 2025, o Poder 360 ouviu de 2 banqueiros na região da Avenida Faria Lima, onde se concentram os operadores financeiros e bancários, que o presidente Lula relatava saber que Moraes havia telefonado para Galípolo 5 vezes num único dia. Esses contatos, além de um encontro pessoal, teriam coincidido com a propagação da notícia sobre o iminente veto do Banco Central à operação de venda do Master para o BRB. Deltan, qual que é, né, a gravidade dessa notícia, né? Num único dia, 5 ligações, não é algo usual, nem para sua família. Às vezes, né, um membro próximo da família se liga 5 vezes num dia. O que você acha desse impacto? Reforça até uma questão que eu vejo que está meio adormecida no Congresso, uma CPI do Poder Judiciário? Sim, Fred. Agora, a grande gravidade disso que o Poder 360 traz é que possivelmente o Lula sabia dessa pressão exercida pelo Alexandre de Moraes sobre o Galípolo e não fez nada. Não fez nada. E é importante ressaltar isso que você trouxe, Júlia Lucy, da coragem da jornalista, da Malu Gaspar, que trouxe isso à tona, que está expondo todos esses absurdos, porque outros colunistas do próprio Globo não estão trazendo isso à tona. Não estão falando, embora o Lauro Jardim também esteja tratando. Hoje teve o Merval Pereira, que pediu impeachment do ministro Alexandre de Moraes, lá no Globo. E veja, é tão grave que já tem gente de dentro do Globo pedindo impeachment do Alexandre de Moraes. Agora, quando a Júlia Lucy ela lança a luz sobre a pressão que a jornalista deve estar sofrendo e sofrerá, isso explica também por que o Galípolo, para quem tem procurado ele, tem perguntado sobre essas pressões, ele tem negado veementemente. Ou seja, o Galípolo, ele tem negado que ele sofreu pressões de Moraes, mas várias pessoas, e a própria jornalista Malu Gaspar, ela consultou várias pessoas, ela ouviu de várias fontes que sim, essas ligações aconteceram, que sim, essas pressões aconteceram. Na matéria da Malu Gaspar, fala em 4 contatos sobre esse assunto do Banco Master. 3 contatos telefônicos e 1 presencial.
E quando a gente vai para essa matéria do Poder 360, é essa a razão pela qual antes eu falei de 5 contatos, houve 5 ligações imorais para o Galípolo num único dia, o que teria deixado, inclusive, o Galípolo incomodado e relatado isso para o próprio Lula. Claro que eles conversaram de outros assuntos, tinha Magnitsky, mas esses contatos, essas ligações coincidiram na matéria do Poder 360 com o período em que se buscava a aquisição do Banco Master pelo BRB. Isso traz à tona o fato de que, possivelmente, o presidente da República soube de irregularidades ocorridas aí no alto escalão de uma possível advocacia administrativa por parte do ministro Alexandre de Moraes e não fez nada. Quedou silente, inerte diante de irregularidades em relação às quais deveria tomar providências. E esse caso está tão quente, gente, que não para de surgir novas notícias sobre isso. A gente tem hoje aqui, por exemplo, já notícias de que parlamentares da direita preparam notícia crime contra o ministro Alexandre de Moraes. Tem uma notícia também de Marcel Van Hatten, ele dizendo que ele e o senador Eduardo Girão já estão também provocando providências a respeito de uma advocacia administrativa praticada por Alexandre de Moraes em relação ao Banco Master. Nós vemos, por exemplo, o próprio Walter Majorovic, um jurista que atua também como jornalista, atua como comentarista em vários veículos e coloca: Moraes cometeu crime se ele usou o prestígio do cargo para beneficiar a esposa. Marcelo Bretas, também, que foi juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, ele fez um post nas redes sociais sugerindo que a atuação de Moraes foi uma prática de crime de advocacia administrativa. E eu queria fechar aqui trazendo a redação desse crime de advocacia administrativa para você entender do que nós estamos falando. Presta atenção. É crime quando você patrocina, você defende, direta ou indiretamente, um interesse privado, como o interesse privado do Banco Master, perante a administração pública, valendo-se da qualidade da tua força, da tua função de funcionário público. Essa é a grande questão, se Moraes praticou ou não o crime do artigo 321 do Código Penal. E é importante deixar claro, Fred, que nós não estamos aqui acusando ninguém de nada. Nós não poderíamos fazer isso. Agora, nós estamos sim dizendo que vieram à tona importantes evidências, importantes indícios, que levantam hipóteses, que demandam investigações. Qualquer promotor, qualquer procurador, se os mesmos fatos que vieram à tona envolvessem qualquer político, qualquer funcionário público, qualquer pessoa da administração pública, providências seriam tomadas imediatamente de instauração de investigação para esclarecer os fatos, para apurar, para ir a fundo, para revelar o que de fato aconteceu. E não pode ser diferente com o ministro Alexandre de Moraes, porque ele igualmente deve estar debaixo da lei. Isso aí, Deltan. Kilter, pegando aqui um gancho com a fala do Deltan, qual será que, diante dessa notícia crime, vai ser a postura do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet? Vai ser a mesma que a gente tem visto de muitos outros por aí, de muitas autoridades, de muita da grande imprensa, que é o silêncio. Vai pegar o caso, vai colocar em sigilo, daqui uns 3, 4 meses ele arquiva e fica por isso mesmo. Esse é o modus operandi da PGR quando é sobre os seus aliados. Você já viu alguma denúncia contra um deputado, um parlamentar de esquerda indo para frente, contra o ministro do Supremo, contra aliados do presidente Lula? Dificilmente. Se teve 1 ou 2 casos nesses últimos 4 anos, foi muito. O que a gente vê são constantes denúncias, investigações e perseguições contra as pessoas do espectro da direita. E a gente pode falar mais depois sobre os casos que aconteceram na última semana do Jordi e do Sóstenes Cavalcante. Mais uma perseguição clara. Quando você tem um evidente caso gigante do Banco Master e a PGR se cala. Eu sempre me lembro, quando a gente fala do Paulo Gonet, daquele julgamento em que o Alexandre de Moraes estava junto com ele, sobre a trama golpista, e o Gonet fazia ali as suas perguntas, o Alexandre de Moraes ficava do lado, em cima, completando, interrompendo ele, falando por cima, não é assim, assado, tal, cortava algumas perguntas dele. Claramente alguém que tem uma influência sobre o Paulo Gonet, alguém que claramente tem ali a PGR nas rédeas curtas, o que não deveria acontecer. O Deltan sabe muito bem, trabalhou no Ministério Público Federal. Deveria haver uma independência das instituições para que elas funcionassem bem. Mas hoje parece que não é isso que acontece, ainda mais depois dessa recondução do Gonet na PGR. Ficou mais do mesmo e dificilmente a gente vai ver alguma mudança daqui para frente, principalmente contra os ministros do STF. Ainda mais, durante todo esse escândalo do Banco Master, a gente teve o ministro Gilmar Mendes, um dos principais responsáveis ali por blindar a Suprema Corte,
colocando uma decisão monocrática dizendo que apenas a PGR poderia pedir impeachment dos ministros do STF. E manteve essa decisão por alguns dias. Depois ele voltou atrás. Mas claramente sinalizou que ele queria, ele falou isso nas entrevistas, não, nós precisamos proteger o Supremo dos possíveis ataques que vão vir a partir da eleição para Senado ano que vem. Que ataques, meu Deus do céu! Se a população quer eleger senadores para fazerem o impeachment de um ministro, não é nada mais do que a democracia, não é nada mais do que o pleno poder do povo. Não tem um ataque. E aí, claro, ele coloca essa prerrogativa única e exclusivamente sobre a PGR, mesmo pegando uma lei que já está aí há mais de 70 anos, ele diz que caducou, que ficou velho, sendo que a lei é mais velha do que ele. Ele falando que já não serve mais, então, por esse critério, podia tirar o Gilmar Mendes ali também da Suprema Corte, que já teria caducado. Mas aí ele coloca isso só na PGR, porque a PGR é conveniente, é leniente com esses abusos do STF. E a gente dificilmente vai ver ele se coçando, se mexendo para fazer alguma coisa. Tá certo os deputados e senadores de acionarem a PGR. E tá errado a PGR de não fazer nada, de ficar calado, de arquivar, de colocar em sigilo. É um absurdo. Deveria, no mínimo, funcionar as instituições e isso não está acontecendo. Agora, eu espero que esse caso continue sendo denunciado. De novo, parabéns a Malu Gaspar, parabéns ao Lauro Jardim, a Gazeta do Povo, ao Poder 360, todo mundo que está tocando nesse assunto e colocando o dedo na ferida, que tem coragem de fazer isso. Agora, a gente precisa entender um momento, a gente está num recesso judiciário, recesso parlamentar, o Congresso parou, o Senado parou, dificilmente a gente vai ver o Senado se movimentando nesses próximos um mês e meio, nesses próximos dias, digamos assim, dificilmente algo vai mudar. Enquanto isso, a bola de neve pode ir crescendo, porque a imprensa não para. Graças a Deus, pelo menos, a imprensa não para. E se eles continuarem descobrindo novos fatos sobre esse caso, pode ser que a situação chegue lá em fevereiro, quando voltar do recesso parlamentar, absolutamente insustentável. Aí, o senador Davi Alcolumbre vai precisar tomar uma decisão. Ou eu coloco um limite agora nos ministros do Supremo, sinalizando aqui que as instituições estão funcionando e que eu tenho alguma independência, mesmo que ele tenha um rabo completamente preso com o STF, ou o Davi Alcolumbre vai precisar ir junto para o balaio. A gente vai precisar mudar esse presidente, vai precisar colocar alguém que de fato não tem amarras com o ministro do Supremo, e aí eu espero sinceramente que o Centrão identifique essa necessidade também. Porque não dá, mesmo que sejam grandes caciques políticos, mesmo que sejam presidentes de partido, que tenham lá os seus acordos, as suas relações com o ministro do STF, se a gente não tiver um presidente independente, sem rabo preso, isso vai continuar acontecendo e ninguém vai fazer nada. E é ruim para todo mundo. É ruim para os bancos que não o Banco Master, é ruim, na verdade é ruim para quem não é cliente do escritório da Viviane Barsi. Para todo mundo, para o escritório da esposa do Toffoli, para o escritório da esposa do Barroso, todos que tiverem escritório e não forem clientes aí estão sendo prejudicados. Então, sim, a situação precisa ser apurada, precisa ser investigada e precisa ser responsabilizada, punida em palavras mais claras. Mas, pelo jeito, isso só vai acontecer lá para meados de fevereiro, se acontecer. Fred, deixa eu trazer um ponto aqui. Você tinha trazido no começo a questão, olha, será que agora, diante desse escândalo, mais gente vai se incomodar com Alexandre de Moraes, para além daqueles que já se incomodam com os abusos e violações de direitos humanos? E a resposta é sim. Até gente da esquerda está se posicionando contra esse absurdo desse lobby, dessa potencial advocacia administrativa, esse crime praticado. Dá uma olhadinha no que o Sakamoto falou. Para quem não conhece, o Sakamoto é um jornalista de esquerda que sempre atuou descaradamente do lado esquerdo. Ele tem posição. E olha o que ele disse. Moraes, claro, a visão dele. Moraes salvar a democracia, e aí ele segue. Salvar a democracia não dá licença para ajudar banco. E aí ele fala, não cabe a ministro Supremo fazer articulação nem lobby em nome de qualquer entidade privada, ainda mais entidades que ele pode ter que julgar. Se aconteceu dessa forma, o próprio Alexandre de Moraes deveria se declarar impedido e ele fala, o que foi narrado pela Malu Gaspar é grave. Ou seja, mais gente está se somando, entrando no barco, abrindo os olhos para, de fato, como o ministro Alexandre de Moraes tem atuado ao longo dos últimos anos, acima da lei. Perfeito, Deltan. Júlia, queria ouvir sua opinião a respeito, até fazendo um gancho com a fala do Deltan. Eu me recordo que o Alexandre de Moraes, nos anos 2000,
Eu, estudante na faculdade lá de São Francisco, ele era professor lá e ele era, no corpo docente, o maior inimigo dos petistas na faculdade naquele momento. Óbvio, a coisa foi mudando ao longo do tempo e hoje se vê que a esquerda se utilizou de alguma maneira do Alexandre de Moraes para destruir seus inimigos, o caso do ex-presidente Bolsonaro que está preso. Você acha que agora eles interpretam assim, nos livramos dos nossos inimigos, adversários, agora a gente pode também se livrar do Alexandre de Moraes, ele já cumpriu o seu papel e ele que volte agora para as 4 linhas da Constituição? Eu acho que eles já perceberam que foi criado um monstro que não tem limite de atuação. E uma hora esse monstro vai se voltar contra qualquer pessoa. E esse movimento que hoje a gente viu entre jornalistas de esquerda, eu acho que isso é um sinal. Na medida em que nós sabemos que alguns veículos de comunicação no Brasil, eles sobrevivem porque há dinheiro do governo, quem paga a conta define o prato. Não houve publicação sem consulta ao governo. Então, eu acho que cristalizou. Aqui em Brasília já se comenta bastante sobre o incômodo que o PT tem em relação a esse ativismo do ministro Alexandre de Moraes. Né? Porque, vejam, até entrar em contato com o Galípolo. O Galípolo é um homem que é bastante respeitado entre o governo Lula. O Lula confia por completo no Galípolo. Ele mantém uma taxa de juros de 15% ao ano, contrariando o que o Lula queria, ou pelo menos diz que queria, né? Mas o Galípolo, ele é respeitado na atuação dele, ninguém questiona. Mas agora, o fato de o ministro Alexandre de Moraes ter entrado em contato diretamente com o Galípolo para questionar a decisão sobre... Na realidade, não é nem para questionar, era para pedir que o Banco Central autorizasse a venda do Master para o BRB. Ele ligou antes da decisão do Banco Central de negar. Talvez, inclusive, por isso, o Banco Central tenha demorado tanto para se posicionar em relação a esse caso, porque no mercado financeiro, a suspeita em relação ao Master já era conhecida há muito tempo. Quem trabalha com o mercado financeiro sabe do que eu estou falando. Na realidade, a prisão do Vorcaro já era precificada. Os títulos inflados do Master, eles já eram vendidos já com uma oferta casada. E pode colocar o dinheiro até 250 mil que o fundo garantidor dá conta. Era nesse nível que estava acontecendo a oferta dos títulos do Master. Eu tenho dúvida. Por que o Banco Central demorou tanto para agir? Tá aí. Não é fácil desafiar, né, o rei do Brasil. Não é fácil. E quando o rei do Brasil diz que quer, demonstra que gostaria de ver essa compra sendo autorizada, fica difícil realmente você colocar a instituição contra. Então, assim, vejam, é um desarranjo que se colocou na República Brasileira que é inadmissível de ser continuado. Primeiro, a esposa atuar, ter um contrato de 3,6 milhões por mês, durante 3 anos. E aí agora também já se começam a divulgar que não houve a participação do escritório dela em reuniões, por exemplo, do Banco Central. Se eu não me engano, no CAD também o escritório dela não atuou. Então, assim, por que ela recebeu tanto dinheiro assim, sendo que não consta uma atuação dela? Olha, gente, eu não acredito no impeachment. Tá? Eu não acredito que este Senado tenha coragem, tenha força política para fazer o impeachment. Mas o que a gente precisa é aproveitar esse momento que a esquerda autorizada está de falar sobre o caso e conseguir levar esse escândalo adiante, porque aí sim a gente começa a ter essa notícia espalhada pela sociedade. Não é mais uma questão de bolsonarista ou de direita. Passa a ser algo de brasileiro. O que está acontecendo é extremamente, absolutamente grave. Acho que a gente tem uma janela para conseguir comunicar isso. Perfeito, Júlia. Bom, estamos contando aqui hoje também com a participação do nosso amigo, o advogado Jeffrey Chiquini. Boa noite, Jeffrey, tudo bem? Grande Fred, grande Júlia, meus amigos Deltan e Guilherme Kilter. Eu estava aqui assistindo de camarote vocês, o debate tá bom,
E o que está melhor ainda é ver que a Globo parece que está acordando, né? O que será, hein, Júlia? O que está acontecendo com a Globo? Será que tudo isso é vingança porque o Moraes foi no lançamento da SBT News? Ou o regime já quer descartar o Moraes? Fato é que nós já estamos, Fred, há 2 semanas com matérias seguidas bombásticas da Globo contra Alexandre de Moraes. São matérias que são verdadeiros dossiês, são denúncias investigativas. A matéria de hoje da Globo, do O Globo, da Malu Gaspar, é uma verdadeira investigação. É uma matéria investigativa que o jornal O Globo fez a descobrir que o ministro Alexandre de Moraes, ele intercedeu pelo Banco Master. E veja que a Malu Gaspar fez questão de colocar no texto da matéria que 6 fontes confirmaram essa intervenção do ministro. Fica claro para mim que o jornal O Globo quer o impeachment do Alexandre de Moraes. Depois você tem na CBN um outro colunista que o Deltan acaba de mencionar que também abertamente, expressamente fala em impeachment. Tá bem claro que a Globo tomou um lado. E o lado agora é querem cortar mais esse fato da história do país. Querem colocar um fim a essa tirania. Não bastasse a Folha de São Paulo pedindo para que o Leviatã retorne à casinha, agora eles entenderam. Eles queriam só que esse Leviatã acabasse, enfrentasse, aprisionasse, eliminasse o bolsonarismo, mas não adianta. O ministro Flávio Dino já deixou bem claro que eles não vão retroceder. E agora o sistema, o regime está se reajustando a frear essa tirania antes que chegue neles. Não adianta, gente, a história não nos deixa enganar, não existe tirania só dos outros. A tirania, uma hora ou outra, ela se voltará contra você. Essa matéria da Malu Gaspar hoje escancara aquilo que é a advocacia administrativa. Data máxima vênia, devemos colocar na frente que, em tese, pode configurar, supostamente pode constituir a advocacia administrativa, mas esse fato narrado pela jornalista Malu Gaspar, em tese, está tipificado no artigo 321 do Código Penal e é motivo suficiente, segundo o artigo 39 da Lei de Crimes de Responsabilidade, a instauração de processo de impeachment. Isso é motivo para impeachment. Será que a Malu Gaspar ou o Globo não sabem disso? É claro que sabem. Divulgaram isso porque querem expor, querem escancarar. Vejam, diariamente, Fred, o jornal O Globo está escancarando esses fatos que agora passaram todo e qualquer limite do razoável. O Deltan trouxe aqui, inclusive, uma notícia de jornalista de esquerda, declaradamente de esquerda, que está divulgando esse abuso. Hoje o Brasil quer que esse Leviatã retorne à casinha, mas não retornará mais. E daquilo que nós vivemos, é mais fácil o ministro Alexandre de Moraes pedir para que a coluna saia do ar, determinar que essa coluna saia do ar, do que a Malu Gaspar conseguir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas já é uma grande vitória vermos, né, que a Globo, não importando quais sejam os motivos, mas está acordando para tudo o que está acontecendo e expor tudo o que foi exposto nessas últimas 2 semanas é muito importante. Eu vejo como uma grande vitória da democracia, Fred. Jeffrey, queria até ouvir também sua opinião. A gente tem visto que uma grande parcela da comunidade jurídica estava apoiando o ministro Alexandre de Moraes nas suas ilegalidades. Me recordo, inclusive, recentemente de uma decisão em que ele tentou destituí-lo da defesa do seu cliente. E ali foi um dos poucos momentos em que a OAB até saiu em defesa, né, da prerrogativa de um profissional da advocacia. Mas eu tenho uma entrevista que me marcou muito, um banqueiro de investimento chamado Daniel Goldberg. Ele não é muito conhecido do grande público, mas ele atuou no primeiro governo Lula como secretário de Direito Econômico, fez doutorado em Harvard, hoje é banqueiro na Faria Lima, e ele falou da preocupação dele com o ambiente de negócios no Brasil, que nós temos hoje boas leis e péssimos juízes. E a preocupação que ele tinha, como ele já foi advogado e hoje trabalha no mercado,
as grandes causas que chegam em Brasília, e aí se necessita muito menos do conhecimento técnico dos advogados atuando no caso e mais desse lobby poderoso que se contratam aí esposas de ministros, e aí a preocupação, será que esse caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, esse contrato de 130 milhões de reais, grandes bancas de advocacia de São Paulo hoje com corpo técnico qualificado, Rio, olham com preocupação. Um parecerista me confidenciou que estava preocupado com o Estado de Direito no Brasil, que ele falou o seguinte, olha, eu hoje sou muito menos contratado como parecerista, um dos grandes professores de Direito do Brasil, porque entre me contratar para dar uma opinião técnica sobre uma causa ou contratar a esposa de um ministro, ali muitas vezes eles vendem não só a opinião técnica, mas o resultado, inclusive. Você acha que esse escândalo envolvendo esse contrato do Banco Master pode, até por essa questão que eu estou, de perda de mercado para esses lobistas, pode trazer a comunidade jurídica para o lado aí da defesa dos direitos humanos, do Estado de Direito no país e do equilíbrio entre os poderes e colocar ali finalmente um basta essas ações do ministro Alexandre de Moraes? Fred, nunca foi escondido de ninguém que ministros de tribunais superiores têm escritórios de advocacia. Lembro certa vez que houve uma discussão entre o ministro Gilmar Mendes e o Barroso. O Barroso cobrou moralidade do ministro Gilmar Mendes e o ministro Gilmar Mendes, na lata, ali na tribuna, no plenário da Suprema Corte, disse ao Barroso: feche o seu escritório. Então, isso é normal, sempre o foi, só que agora as coisas estão sendo escancaradas. O Deltan vai lembrar muito bem. O Kilter não vai lembrar, porque o Kilter talvez não tenha nascido na época. Na Operação Lava Jato, ele vai brigar comigo. Mas veja só que o Kilter tem mais barba que eu, Fred, você viu? Olha lá, ó. Olha lá, ó, o Kilter tem mais barba do que eu. Se eu tentar deixar o bigode igual do Kilter, assim não cresce, Gui. Por isso que eu não deixo. É ruivo? Ah? Esse não consegue. Ei, Deltan, lembra na época da Lava Jato? A comunidade jurídica, Fred, era a comunidade mais unida da época. Na era Lava Jato, a comunidade jurídica, artigos científicos, livros. Nunca a comunidade jurídica esteve tão unida como na era Lava Jato. Imagine os senhores, se o juiz à época, Sérgio Moro, tivesse feito 0,1% do que o Alexandre de Moraes e o STF fizeram agora, como seria. E por que a comunidade jurídica esteve tão unida naquele momento? Porque naquele momento, quem estava sendo preso eram corruptos. Quem estava sendo preso era eventualmente gente de esquerda. A corrupção estava sendo exposta e a esquerda que estava, naquele momento, à frente, como investigados, como réus. Hoje, nessa farsa da trama golpista, eu estive nos dois processos, então eu posso falar, são processos completamente diferentes. A Operação Lava Jato enfrentou corrupção, enfrentou lavagem de dinheiro, enfrentou crimes gravíssimos à democracia, enquanto essa farsa da trama golpista persegue politicamente opositores políticos desses corruptos. Isso é uma realidade. E hoje é um processo exclusivamente político. E por que a comunidade jurídica está em silêncio? Porque agora o inimigo é comum. Infelizmente, eu sou operador do direito, eu sou advogado e eu posso falar. 90% da advocacia é de esquerda. E como você tem hoje um processo ideológico que ataca a direita e que quer eliminar a direita, esses que estão colocando a ideologia à frente de princípios, à frente, inclusive, do compromisso com a legalidade e com a justiça, estão achando maravilhoso. Só que não adianta. Esse vento vai virar e também chegará a todos. Vejam que a própria imprensa agora começou a denunciar. A imprensa está denunciando. Nós temos matérias recentes. Tivemos uma matéria que, literalmente, disse o seguinte: o que o STF fez foi necessário, mas agora chega. Não, agora não tem chega. Veja, inclusive, que o mau exemplo, ele já está em cadeia, alcançando as instâncias inferiores. Eu fiz um júri esses tempos, Fred, que a juíza começou a inquirir as testemunhas por primeiro.
E aí eu falei, excelência, quem tem que inquirir as testemunhas são as partes que arrolam as testemunhas. A juíza disse, não, agora o STF faz assim. Agora é assim. Então, não adianta. O STF criou precedentes que nunca mais retornarão à normalidade. Esse processo da farsa da trama golpista foi o assassinato do direito brasileiro. Com muita dificuldade, em 50 anos conseguiremos enfrentar. Então, aquela comunidade da Lava Jato não existe hoje combatendo esses arbítrios, porque hoje nós temos um processo ideológico. E eles também queriam eliminar a direita, o fim da direita. Só que agora o bolsonarismo está preso, foram perseguidos, e eles verão que a perseguição continuará. Logo, logo, Fred, olha só, logo, logo a comunidade jurídica estará engajada de novo, pedindo para que a Suprema Corte retorne à normalidade. O tempo nos mostrará isso, Fred. Jeffrey, já volto com você para a gente conversar da operação contra os deputados Sóstenes e Carlos Jordi. Só vou fazer uma pergunta antes aqui para o Deltan. Deltan, eu queria ouvir sua opinião também sobre essa questão envolvendo a comunidade jurídica. Será que agora, diante dessa concorrência desleal desses familiares de ministros, a gente pode ver uma reação da comunidade jurídica que estava tão calada, seja por cumplicidade ideológica, seja por uma covardia e omissão? Você acha que a gente pode encontrar aí uma reação vinda do meio jurídico? Fred, achei a tua pergunta muito inteligente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Vamos analisar separadamente Lava Jato e o que está acontecendo agora. Primeiro, na Lava Jato, a gente tinha um grande alinhamento de interesses. Por quê? Porque você tinha os grandes escritórios de advocacia contratados a peso de ouro por corruptos e empreiteiras para derrubar a Lava Jato, e você tinha vários ministros indicados pelos próprios políticos investigados, que tinham interesse no caso. Você tinha todos os juristas ligados à esquerda, que saem da academia com uma doutrinação ideológica e apoiam a esquerda, ou seja, tinha, como o Jeff bem colocou, um grande alinhamento de toda a comunidade jurídica contra a Lava Jato. A Lava Jato só sobreviveu porque ela caminhou muito dentro da risca. Tudo que ela fazia era revisado em 3 instâncias. Ela estava dentro do lado seguro, jogou o jogo ali safe, dentro da interpretação plausível das regras. Embora a gente tenha ido até o limite, porque o sistema ele sempre trabalha contra a punição dos corruptos. Então nós fizemos tudo o que era permitido dentro de uma interpretação razoável e segura da lei para punir os grandes corruptos do país. Agora vamos analisar o que está acontecendo agora. Você trouxe à tona um interesse, que é o interesse de muitos juristas técnicos corretos de terem os seus casos ouvidos e ter a sua importância perante os tribunais. Contudo, isso é exceção. Mesmo esses, Fred, eles não vão querer bater de frente com o Supremo, eles não vão querer bater de frente com os interesses dos familiares, dos filhos, porque eles sabem que se eles baterem no Supremo, nos familiares e nos filhos, as portas do Supremo vão ser definitivamente fechadas. E aqueles clientes que já têm pouco interesse agora nos pareceres jurídicos vão ter menos ainda, porque os nomes desses grandes escritórios vão estar queimados perante o Supremo Tribunal Federal. Pior ainda, a gente vê ainda toda uma ala de juristas, de pessoas que têm as portas abertas do Supremo, que atuam também como lobistas e que vão seguir defendendo o Supremo para que essas portas sigam abertas. A gente tem ainda todo o interesse econômico dos clientes que atuam, que contratam esses escritórios de advocacia com acesso privilegiado, seja dos advogados que têm um acesso privilegiado e são lobistas, seja dos parentes, filhos, esposas de ministros. Ou seja, eu continuo vendo um grande alinhamento de interesses, não a favor do interesse público agora, na questão do Supremo, mas eu vejo um alinhamento de interesses contra o nosso interesse público. Um alinhamento de interesses para apoiar o Supremo Tribunal Federal nessa promiscuidade que se estabeleceu nas Supremas Cortes do país, nas Cortes Superiores do nosso país. É muito raro você ver um advogado que tem a coragem de um Jeffrey Chikine de ir à frente e de se colocar combatendo a injustiça, combatendo o abuso. Porque o Jeffrey sabe que casos dele que cheguem à Suprema Corte vão ser olhados de lado. Vão torcer o nariz para os casos dele que cheguem à Suprema Corte. Ele vai ter uma atuação consultiva de ponta, vai ter uma atuação nos tribunais, na área estadual, na área federal, até o STJ, mas quando chega ao Supremo, a situação não vai ser favorável para ele e para os clientes dele. Então, muitos advogados, eles decidem silenciar
A gente tem que reconhecer as pessoas que têm coragem. Uma jornalista como a Malu Gaspar, um advogado como Jeffrey Chikini, que tem a coragem de erguer o rosto e de fazer o que precisa ser feito, de defender o que é certo, independentemente das consequências, porque isso hoje é exceção no nosso país. Perfeito, Deltan. Tivemos na sexta-feira passada a operação da Polícia Federal contra o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, e contra o deputado federal Carlos Jordi, ambos do estado do Rio de Janeiro, com acusações ali envolvendo eventual desvio de emendas parlamentares, malversação desses recursos. O Jeffrey Chikini foi constituído como advogado do deputado federal Carlos Jordi. E eu queria ouvir, Jeffrey, suas considerações sobre esse caso. O Flávio Dino decretou essas medidas de busca e apreensão contra os 10 deputados. Há materialidade nas acusações. É um caso de um novo ataque do Supremo à oposição por meio ali de 2 dos deputados mais atuantes hoje na Câmara dos Deputados. Você que agora foi constituído como advogado do Jordi, o que você tem a nos dizer aí sobre esse caso? Fred, legal você perguntar sobre isso. É um caso que ganhou os noticiários, teve desdobramentos que merecem melhores explicações, com toda certeza. Nós da direita, eu quero que fique bem claro, não podemos passar pano para quem quer que seja. Nós da direita que pregamos moralidade, probidade, nós não podemos passar pano para quem quer que seja. Falo agora como advogado do deputado federal Carlos Jordi. Fui me inteirar do que se tratava essa busca. Olha só que coisa isso daqui. Segundo ano consecutivo que o Carlos Jordi toma a busca no dia do aniversário da sua filha. Dia 19 de dezembro é aniversário da filha do Jordi. Ano passado, 19 de dezembro, ele tomou busca. Nesse ano, 19 de dezembro, ele tomou busca. E pelo mesmo fato. Eu achei que seria uma nova investigação, eu achei que seria um novo fato. Não, o mesmo fato. Então, uma investigação que já está em curso faz tempo, ensejou 2 buscas e apreensões. O Deltan vai poder falar aí pra gente se alguma vez na história dele enquanto procurador da República, ele solicitou 2 buscas e apreensões em anos diferentes pelo mesmo fato. E o que se tem nesse fato? É a famosa pesca probatória. O que acontece? A investigação é sobre emenda. O ministro Flávio Dino está à frente como relator das investigações de emendas parlamentares. E as emendas parlamentares, elas de fato merecem investigações, que fique bem claro. Eu, Jeffrey Cidadão, também desejo que haja lisura na utilização das emendas. Porque são as emendas parlamentares, é importante que todo brasileiro que está nos assistindo aqui tenha consciência disso, que deve haver uma cobrança sobre as emendas parlamentares. Porque são as emendas que mantêm, muitas vezes, hospitais funcionando bem. São as emendas que mantêm em funcionamento escolas. Imagine só, um deputado federal tem 150 milhões de emenda parlamentar ano. Se eu estiver enganado aqui, me corrijam, por favor. Esse valor tem que ser bem direcionado. Não pode ser utilizado para proveito próprio, óbvio. E não é disso que se trata aqui. A investigação é sobre emenda. A busca e apreensão que o Jordi tomou não é sobre emenda. O Jordi, ele aluga mensalmente um carro para ele utilizar no exercício do mandato no valor de R$4.000. A empresa que o Jordi aluga esse carro é uma empresa pequena. Só que o valor que ele paga no aluguel desse carro é menor do que se ele tivesse locado das grandes empresas, das famosas. Ou seja, ele economiza no valor do aluguel desse carro. Ele paga o valor de R$4.000. Tente locar hoje um carro bem espaçoso por R$4.000. Não aluga. E esse é um valor que é pago com a famosa verba de gabinete, a verba parlamentar. Então o carro ele existe, o carro não é fantasma. A empresa existe, a empresa não é fantasma. E o valor não é nem de mercado. O valor que ele paga do aluguel é menor. Agora, por que o Jordi tomou essa busca e apreensão? Porque quando você faz uma busca e apreensão, você apreende o celular
da pessoa, você apreende o computador. O que você faz? Você abre esse celular, você fuça nesse celular. E pode ser que você encontre algo de ilícito. Se encontrar algo de ilícito nessa busca, pronto. Você agora passa a investigar novos fatos, novos crimes. É por isso que se chama de pesca probatória. Da busca, você não vai obter nada. O carro ele existe, o carro está locado, o carro está sendo utilizado. Por que busca e apreensão? O fato está posto. A busca e apreensão é porque você quer acessar o celular. Vamos acessar o computador. Vamos olhar a conta bancária. Vamos quebrar os e-mails para olhar o que tem de e-mail. Vamos investigar a vida mais a fundo. É por isso que fazem essas buscas. Então, o motivo da busca e apreensão feita ao Jordi é um motivo ridículo. É uma mesma busca 1 ano depois pelo mesmo fato. Então, o motivo é inexistente. Agora, vai que encontrassem algo com o Jordi. Vai que encontram algo no celular. E o Jordi entregou o celular tranquilamente. Não deve, não teme. Estamos habilitados na investigação. Ele sabe que nada de ilícito encontrarão. Então, não tem aqui esquema de emenda. Foi encontrado R$2.000 na casa do deputado Carlos Jordi. R$2.000 foi encontrado na casa dele. Então, nada de ilícito ou de duvidoso encontraram com relação a Carlos Jordi. Fred. Você que tem atuado aí, né, atuou na defesa do Felipe Martins, sobre o caso sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Você acha que esse método de atuação agora do Flávio Dino, né, que decretou essas medidas, ele aprendeu a sequência da escola Alexandre de Moraes? Olha só, de fato, a busca e apreensão hoje ela está sendo utilizada como prima ratio, ela está sendo já utilizada em qualquer caso. A busca e apreensão é para ser uma medida excepcional. Por quê? Veja, aquilo que a gente chama de cláusula pétrea, direito individual, direito fundamental. A casa é asilo inviolável do indivíduo. O Estado determinar uma invasão domiciliar, a apreender o celular de uma pessoa, tem que ser uma medida excepcional. Por isso que eram raríssimos os casos onde você tinha decisões de busca e apreensões. Hoje, o STF determina a busca e apreensão por crime contra a honra. Crimes que nem são punidos com reclusão, hoje geram busca e apreensão. Casos que a legislação, inclusive, não permite. Então, hoje, tudo pode se desdobrar em uma busca e apreensão. Por quê? Porque esse é o novo método dessa ditadura judicial. É exatamente isso. Veja que as grandes democracias estão estudando esse novo formato de você utilizar da lei a perseguir opositores políticos. Os países co-irmãos, Venezuela, Nicarágua, você vê esses mesmos métodos. Você utiliza do processo a perseguir opositores políticos. É o que você tem na farsa da trama golpista. Você utiliza um processo a dar uma aparência de legitimidade àquilo que desde o início já era o que você queria, a perseguição política. Então, infelizmente, a busca e apreensão hoje, ela está sendo utilizada por qualquer motivo, de qualquer forma, não há mais rigor à lei e à Constituição, e teremos que nos acostumar a viver com isso. Dificilmente esse Leviatã ele retornará à casinha. Isso é uma realidade. Agora, o celular do deputado está lá, vai ser devassado. Essa é uma realidade, né? Eles quebram senha, quebram tudo, olham tudo. Se não encontrarem nada, daqui 3 anos devolvem o celular. Se encontrarem uma mensagem duvidosa, vira um outro inquérito. Isso é perseguição por meio da lei, Fred. Perfeito, Jeffrey. Agradeço aí pela sua participação, obrigado pelos esclarecimentos e até a próxima aí. Eu que agradeço, prazer imenso estar com vocês. Se não falarmos, Fred, Júlia, o Kilter, Deltan, um feliz ano novo para vocês, um ótimo resto de ano e essa audiência maravilhosa da Gazeta do Povo, que eu sou um grande fã, sou assinante da Gazeta, porque aqui temos informação de verdade e sem pix desse governo corrupto. Um grande abraço a todos.
né, toda uma polêmica em torno do SBT, uma politização da empresa, com a presença inclusive do ministro Alexandre de Moraes no lançamento do SBT News. Nessa semana, iniciamos a semana com um grande debate no Brasil em relação a uma propaganda feita pela empresa Havaianas, o famoso chinelo Havaianas, e uma propaganda ali que contou com a participação da atriz Fernanda Torres, que está famosa, né, no mundo, inclusive, pelo filme Ainda Estou Aqui. E ali havia uma brincadeira na propaganda dizendo, olha, não entre em 2026 com o pé direito. Uma grande parcela da sociedade brasileira viu nessa propaganda uma tentativa de lacração, né? E dizem o ditado que quem lacra não lucra. E eu queria saber, Júlia, como você viu a reação da sociedade a essa propaganda da Havaianas? Olha, a Havaianas, a Alpargatas, né, que é a ação listada na Bolsa de Valores, já perdeu mais de 3%, o que significa uma perda de valor de 200 milhões de reais, pelo menos por enquanto, né? Sinceramente, esse assunto, eu me questiono se a equipe de marketing, das duas uma, ou é uma equipe que tem gente infiltrada, que queria que a empresa perdesse valor, ou então realmente eles são muito incompetentes. Eu nunca descarto a possibilidade da inocência, porque tem gente que realmente é inocente, que não consegue calcular, né? Mas é tão óbvio que ia acontecer isso. Quando eu assisti essa propaganda no final de semana, falei, meu Deus do céu. Eu fico com dó dos franqueados. Porque as Havaianas, elas têm lojas, milhares de lojas espalhadas pelo Brasil e são de franqueados, né? Então, a campanha de boicote à empresa, que está sendo capitaneada aí, principalmente pelo deputado Eduardo Bolsonaro, pelo deputado Nicolas, claro, eu acho que a direita precisa se posicionar dentro dessa guerra cultural, precisa fortalecer os negócios que são parceiros e precisa identificar negócios que não sejam parceiros. Agora, ao mesmo tempo, nossa, eu me coloco na pele desses franqueados, porque eles não participaram dessa decisão, dessa propaganda, né? Um franqueado das Havaianas, por exemplo, ele precisa pagar mensalmente 2% do seu faturamento bruto para poder custear as ações de marketing da empresa. Mas ele mesmo não participa dessas decisões. Porque, sinceramente, qualquer pessoa que lide com o público sabe muito bem que foi um erro. E não adianta vir falar, não, mas não era nossa intenção nos posicionar politicamente. Gente do céu, pegar a Fernanda Torres, hoje no Brasil, é a mesma coisa que você contratar o Zezé de Camargo. Só que para lados opostos. Eles não são neutros mais. Nós temos alguns artistas ainda mais ou menos neutros que não se posicionaram no Brasil. Mas a grande maioria nós sabemos. E não tem como falar, não, mas a posição da Fernanda não se confunde com a empresa. Não, não é assim. A partir do momento que você pega a imagem de uma pessoa, essa imagem estará associada ao produto, né? Então, foi uma escolha que a equipe de marketing fez, foi uma escolha infeliz, já levou à perda de valor da empresa, já temos notícias de filas de pessoas devolvendo Havaianas que haviam sido compradas, porque inclusive é um presente super coringa de se dar no Natal, né? Porque você pode comprar uma Havaiana para uma mulher, depois a mulher ir lá trocar para o filho dela, enfim, é super versátil, geralmente tem um preço ali que atende muitas pessoas no Brasil, não é nada muito caro, mas enfim, fizeram isso e hoje a gente assiste isso, assim, a essa perda. Eu realmente, gente, eu falo isso com tristeza, porque eu conheço muitos franqueados e funcionários, porque se a empresa não der conta de sustentar, a gente está falando de demissões, né? Então, são equipes de marketing, geralmente publicitários, são esquerdistas, são pessoas muito voltadas para a agenda woke. Isso não acontece só no Brasil. Nos Estados Unidos nós temos vários exemplos de empresas que decidiram se fixar a uma agenda esquerdista, a uma agenda woke, e perderam muito e tiveram que voltar,
na sua estratégia de marketing, porque perderam o mercado e tiveram que pedir, inclusive, muitas vezes, desculpas aos seus clientes. Então, enfim, é uma tragédia. É uma tragédia para uma empresa brasileira que envolve muito mais gente do que publicitário esquerdista, né? E o lado positivo disso tudo que eu enxergo é que finalmente a direita brasileira começou a entender o seu peso, o seu tamanho, a sua relevância e a importância de se posicionar politicamente dentro dessa guerra cultural e lutar por quem é a seu favor e rechaçar as pessoas e grupos e organismos que estão contra os valores que nós defendemos. Obrigado, Júlia. Kilter, falando em guerra cultural, queria ver aí sua consideração sobre essa propaganda. Foi uma mera peça de publicidade ou um instrumento de guerra cultural dos lacradores no departamento de marketing da Havaianas? Não, Fred, eu acredito que nada é à toa. Para todo mundo que... Eu trabalhei muito tempo com marketing e comunicação antes de entrar para a política. E todo mundo que é desse meio sabe que a maioria dos profissionais, grandes diretores de marketing lá em São Paulo, nos grandes escritórios, as agências de publicidade, a maioria é de esquerda. Na faculdade, a maioria são formados nessa área, então isso é o de menos. Agora, já é sabido há muito tempo que a Havaianas pertence ao grupo Alpargatas e que a Fernanda Torres protagoniza muitas das publicidades e propagandas que eles fazem, seja na Alpargatas, seja agora no Itaú, que é o grupo dono da Alpargatas. Então ela está lá, é o rosto do Moreira Salles, né? Então onde ele tem empresa, onde tem dinheiro, ele vai lá e coloca a Fernanda Torres. Só que acontece, já tem muito tempo que ela faz propaganda para Havaianas, acontece que na última semana ela estava num caminhão de som da esquerda, falando contra a anistia, Congresso Inimigo do Povo e aquela balela toda, a Amazônia, os artistas, aquilo outro. Enfim, opinião de artista não vale muita coisa, mas ela foi lá e falou tudo aquilo que a esquerda geralmente fala. E aí, agora, uma semana depois, a Havaianas me publica essa publicidade falando da Fernanda, colocando ali para você não começar o ano com o pé direito. Você tem que começar com os dois pés. É interessante que ela não fala do esquerdo, né? Não comece com o pé direito, comece com os dois. O pé na jaca, não sei o que, turará. Claramente só falando contra o pé direito. Assim, não foi uma mensagem muito clara de sou de esquerda ou apoio a esquerda. Não, foi uma mensagem subliminar. Mas, para bom entendedor, minha palavra basta. Às vezes aquilo que a imagem passa vale muito mais do que é dito em si. De qualquer jeito, todo mundo que é de direita pegou as dores e com razão. Falando, como assim Havaianas, que todo mundo de fato usava, porque tem 90% do mercado de sandálias ali de borracha, eles foram lá e estão perdendo agora clientes. A gente tem que ser realista, Fred. Essa crise vai passar. Eles vão recuperar o valor de mercado, vão manter ali as suas vendas em dia, assim como já passou da Bis, assim como já passou do Burger King. Para essas grandes empresas, arranha, mas não sangra. Isso é verdade, vamos ser realistas aqui. Mas precisa acontecer, precisa arranhar, porque assim o público de direita toma consciência do poder que tem, da influência que tem, e esses marqueteiros, esses empresários que ficam isolados em grandes escritórios lá em São Paulo, começam a tomar consciência que brincar com a direita tem consequências para além do que eles estão fazendo. Porque quem sofre, na realidade, não é a diretora de marketing da Havaianas. Ela, beleza, fiz besteira, sofreu aqui numas reuniões, tomou uma paulada e no dia seguinte dormiu tranquila. Quem sofre é o franqueado. O cara que tem a lojinha lá no shopping e depende daquilo para sobreviver. Se o cara, pasmem, se o cara tem uma franquia da Havaianas na capital do Mato Grosso do Sul, ele está lascado, porque é um estado 90% de direita. Agro e tudo mais, nesses estados mais conservadores, aqui do sul, sudeste, você está lascado se você é um franqueado. E você depende daquilo para manter emprego dos seus funcionários, para manter alimentos da sua família, e agora vai ver as vendas caindo. Vamos ser realistas, no Nordeste pode ter aumentado a venda das franquias, porque tem um público majoritariamente de esquerda naqueles estados, é a demografia brasileira, sendo bem realista aqui. Mas a verdade é essa, o franqueado na ponta do fim é que está sofrendo, e por consequência, seus funcionários, suas famílias, enfim, o Natal dessas pessoas foi muito prejudicado. Parece que a Havaianas pensou muito mais em um posicionamento político do que no cliente ou sequer até no seu franqueado, nas pessoas que ajudam a Havaianas a ser o que a Havaianas é. A Júlia falou muito bem, um presente coringa, que todo mundo dá. Por quê? Porque tem toda esquina, tem todo shopping, tem todo lugar, você consegue ir lá e comprar, porque o franqueado está lá todo dia dando suor, dando sangue para aquilo acontecer, e a Havaianas simplesmente
ignorou essas pessoas, não está nem aí. Quando você toma um posicionamento, não precisava, tem 90% do mercado. Agora o que vai acontecer é, outras empresas vão pegar um pouco desse market share, vão ganhar clientes fiéis aí. Outras marcas, como a Ryder, como a Ipanema, todo mundo falando dessas marcas aí agora, vão ganhar um pouco desse público de direita. Marcas que tinham antes 5%, 3%, 2% do mercado, talvez aumente para 6%, 8, 10, e só por isso já valeu a pena, porque aí a gente começa a mostrar de fato o poder financeiro também que o público de direita tem. Agora, isso tem que ser sempre levado com consciência. A gente tem que sim analisar os posicionamentos políticos das empresas e fazer consequências em relação a isso, tomar atitudes em relação a isso. Nós não podemos deixar essas coisas passar batido. Tem muita gente que fala, é um exagero, não devia pegar tanto no pé. Eu já discordo. Eu acho que se a pessoa sentiu sim menosprezada, sentiu afetada por aquele anúncio, não deve mais consumir, não deve mais comprar. É assim que a gente manda um recado, antes mesmo das eleições. Perfeito, Kilter. Doutor, eu costumo brincar que a gente tem 3 grandes produtos de exportação do Brasil para o mundo. A Embraer, com as aeronaves de qualidade, de ponta. O Jiu-Jitsu, que você vai para qualquer lugar do mundo, tem uma academia de Jiu-Jitsu com um professor brasileiro. E as Havaianas, que são um símbolo. É muito comum os brasileiros em viajar levar ali um par de Havaianas para presentear um amigo que mora fora, um estrangeiro. Café também. O café também. Eu ia falar da carne da JBS, do Joesley Batista. Essa é melhor esquecer. Faz sentido para uma empresa que tem esse domínio de mercado, como o Kilter lembrou, se enredar numa campanha dessas? E de outro lado, é legítimo que a população faça uma campanha de boicote a esse produto? É uma forma válida de se manifestar contra uma propaganda como essa? Fred, a empresa faz o que quer. Se ela é de esquerda, ela que assuma e se posicione como de esquerda, mas eu faço o que eu quero. Eu, como consumidor, também faço o que eu quero. Se ele quer se posicionar, quer mostrar a cara de esquerda, vá lá e faça. E eu vou fazer o que eu quero. Eu vou boicotar, porque eu já entendi que a luta política você não vence só nas urnas. Você vence numa batalha cultural. Nós perdemos para a esquerda, não foi nos últimos 5, 10 anos. Nós perdemos nos últimos 40, 50 anos. Quando eles dominaram as artes, eles dominaram com a Lei Rouanet, o cinema, eles dominaram as universidades, eles dominaram até o meio de marketing, eles invadiram a academia, os juristas que saem doutrinados, ainda que não percebam, eles saem achando que o Estado é um ente todo-poderoso e que a sociedade está dentro do Estado e que o Estado pode mandar até na sua família, no que vai ser ensinado na sua escola do seu filho, sobre sexualidade, pode ser doutrinado, porque o Estado é todo poderoso. Isso conflita com uma visão de quem não fez um direito numa universidade federal e percebe que não, o Estado é uma fatiazinha da sociedade, a sociedade é muito maior e tem domínios que o Estado não pode entrar. Mas nós ganhamos essa guerra. Não é, então, nas urnas. Nós ganhamos de um modo mais amplo. E essa é uma batalha que nós não podemos deixar de lutar. Nós precisamos, sim, nos posicionar. E as empresas vão perceber que elas defenderem bandeiras políticas vão ter consequências. Nos Estados Unidos, eles perceberam isso. A Bud Light, em 2023, decidiu fazer uma campanha. De novo, faz o que quer. Fez uma campanha publicitária com um ativista, um influencer trans. E o que aconteceu? A Bud Light era a primeira cerveja mais vendida dos Estados Unidos. Caiu para a 3ª posição, perdeu 30% das vendas, mais de $1 bilhão de prejuízo. Outra empresa que decidiu se posicionar foi a Target. A partir do seu setor Day, de diversidade, equidade e inclusão, o setor que abraça essas pautas wokeistas, essas pautas progressistas, eles criaram um setor do orgulho LGBT, um setor do Pride. O que aconteceu? Vários clientes que entravam lá com seus filhos, com raiva daquilo, indignados com aquilo, com a exposição dos seus filhos a uma determinada visão de mundo com que eles não concordam, eles passaram a vandalizar, a quebrar. A Target teve que puxar o freio de mão, retirar produtos, baixar o tom, reduzir o seu setor de day. E assim também várias outras empresas dos Estados Unidos e do mundo passaram a retroceder naquela visão wokeista que estava avançando, a diminuir, enxugar os seus setores de diversidade, equidade e inclusão, porque descobriram o poder econômico da direita e que isso dá prejuízo. Descobriram que, embora a nata da intelectualidade seja predominantemente de esquerda progressista, perceberam que a grande maioria da população é cristã, é conservadora e
vai adotar, vai abraçar as marcas que reflitam as suas crenças, reflitam sua visão de mundo. Então sim, Fred, as empresas podem se posicionar, mas nós também podemos. Elas se posicionam como querem e vão sofrer as consequências das suas ações. E nós vamos nos posicionar na linha daquilo que a gente acredita. E conscientes, esse foi o grande ganho desse caso, Fred, na minha visão. Conscientes de que a vitória eleitoral a gente não ganha só nas urnas. A gente precisa ganhar o coração e a mente das pessoas. Existe uma batalha cultural hoje na sociedade pelo coração e pelas mentes das pessoas. E isso passa por a gente disputar a esfera da cultura. Uma coisa importante de diferenciar nesse caso, lembrando do que você falou, é distinguir a intenção da empresa, dos publicitários, e a mensagem que foi passada. Uma coisa era o que a Alpargatas, a Havaianas, quis dizer. Pode até ser que algumas pessoas lá dentro falaram, não, o que a gente quer dizer, todo mundo vai entender, que não é para você entrar só com o pé, é para você entrar com os dois, entrar com tudo. Eu acho que alguns deles até passou pela cabeça, será que isso aí não vai ser mal interpretado? Não entrar com o pé direito? Será que o pessoal da direita não vai interpretar mal? Mas, como eles são, em grande maioria, de esquerda, eles falaram, vamos colocar essa mensagenzinha aí de fundo que vai ser legal. Até fico imaginando lá no setting da filmagem, a própria Fernanda Abreu fazendo uma brincadeira. Realmente, não vamos entrar com o pé direito, né? Nada disso, vamos mudar. Eu imagino até eles brincando e eles falando, vai. É o que em direito a gente chama de dolo eventual, não é, Fred? A pessoa percebe que pode ter aquela consequência, que tem aquele risco e ainda assim avança na conduta. É aquilo que ele chama também de cegueira deliberada. Não, tem esse risco, mas não vamos ver esse risco aí, porque a gente abraça de toda forma essa pauta de esquerda, então não vamos ver esse risco aí. E eles fizeram, e eles avançaram. Agora, a mensagem que eles passaram, independentemente das intenções, foi uma mensagem contra a direita, e a direita tem mais que reagir mesmo. Perfeito, Deltan. Bom, Júlia, queria agradecer a sua participação. Obrigado aí pela nossa companhia. Eu que agradeço. Boa noite para você, Fred, Deltan, Kilter, a nossa querida audiência. Perfeito. Deltan, também queria agradecer aí a sua participação. Bom demais. Obrigado, Fred. Julici, obrigado também pela sua generosa solidariedade em relação a essa condenação absurda que aconteceu de indenizar Lula. Queria agradecer também a todo mundo que apoiou e não permitiu que a minha família sofresse as consequências, com uma enxurrada, uma doação de Pix muito significativa. A gente vai em breve, vai estar doando o excedente todo para hospitais oncopediátricos que cuidam de crianças com câncer e para hospitais que cuidam de crianças autistas. Bom demais estar com você também, Gui, e em especial, bom demais estar com todos vocês, a audiência maravilhosa. Olha só, gente, a gente está no final de ano com a audiência muito boa, com vocês acompanhando, e isso me traz esperança, isso me faz olhar para 2026 com a esperança de que esse ano vai ser diferente. Isso aí, Kilter também, obrigado aí pela participação. Obrigado eu, Fred, Júlia, Deltan e todos os nossos espectadores aí da Gazeta do Povo. Um Feliz Natal para vocês, quem sabe sem Havaianas dessa vez. Pois é. Falando em publicidade, pessoal, então a Gazeta do Povo, que faz um jornalismo baseado em convicções e que está com uma promoção especial de final de ano, R$1. Isso mesmo. Assinando a Gazeta do Povo agora, pelos links que você encontra no chat ou na descrição do vídeo, pelo QR Code ou ainda pelo site www.gazetadopovo.com.br/R$1, você paga somente R$1 por mês nos 6 primeiros meses. É um valor irrisório para você conhecer o nosso trabalho e não largar mais. Por apenas R$1 nos 6 primeiros meses, você tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo, a um timaço de colunistas, a e-books e cursos. E por falar nisso, fique ligado, porque a Gazeta do Povo acabou de lançar um material fantástico sobre cristofobia. Mas esse material é exclusivo para assinantes. Então não perca mais tempo, assine a Gazeta do Povo e ajude a manter no ar produções como este nosso Última Análise. E assim nós encerramos então mais uma edição do Última Análise. Amanhã estamos no ar novamente às 19 horas. Contamos aí com a sua presença, nós assistindo de casa, né? Muita gente já de férias, acompanhando nosso trabalho, descansando. E vamos discutir o Brasil como todo dia fazemos aqui na Gazeta do Povo. E um forte abraço.